todos. A última palestra do dia é mais difícil porque todo mundo está esperando para acabar aí a moça. Vou tentar de estar claro e ficar rápido também. O título dessa palestra é a caracterização molecular de determinantes envolvidos na tolerância seca. Eu coloquei aqui o meu e-mail se as pessoas querem, depois da palestra, mandar mais informações sobre o trabalho. É um trabalho que está desenvolvido na Embrapa. Eu trabalho junto com o Alain, que acabou de apresentar a palestra sobre a parte genômica, em Brasília, Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. Ok. A seca é bem conhecido que a seca é um dos fatores do meio ambiente que mais afeta a produção de café. Nós podemos separar a seca, os efeitos da seca, de uma seca moderada e de uma seca severa. Em caso de seca moderada, como é o caso de veranicos, por exemplo, isso afeta a formação do fruto e vai, consequentemente, aumentar a porcentagem de defeitos, generalmente baixar o tamanho do grão. Como consequência, vai afetar o desenvolvimento do fruto, vai baixar a qualidade do fruto e tem chance que tudo isso afeta também a qualidade da bebida no final. Em caso de seca severa, queda de folhas, vai baixar a fotossíntese, claro que as plantas estão muito afetadas com isso e até pode conduzir até a morte das plantas. Somando tudo isso, vai ter repercussões e quedas de renda para os cafeicultores. No contexto das mudanças climáticas, se a gente se tem previsões de aumento desses eventos de seca, tudo isso vai impactar, vai ter impactos sobre uma parte social, uma parte econômica e o meio ambiente. Como podemos tentar de reduzir esses efeitos negativos da seca? Eu não vou falar aqui das técnicas agronômicas que poderiam ser testadas, não é o assunto da letra. Eu não vou falar também da parte da análise da diversidade genética de café arábica, porque também não é no escopo do Congresso, mas vou só me enfocar sobre o uso dos recursos genéticos, como eu mostrei através da palestra do Christophe hoje de manhã, para tentar justamente identificar esses determinantes moleculares, esses genes implicados nessa tolerância seca. Bom, é bem conhecido, eu mostrei hoje de manhã, que tem dois grupos que são tolerantes à seca. O grupo da Guiné, como está escrito aqui em vermelho no mapa, e o grupo EG1, em verde, no qual pertencem aos acessos de Conion. Esses dois grupos, as plantas, as populações e plantas desses dois grupos estão conhecidas como tolerantes à seca, enquanto do outro grupo, do grupo EG2, as plantas estão conhecidas como sensíveis à seca. Então, analisar o determinismo genético dessas plantas vai permitir no futuro, isso é o objetivo final, de usar esses genes para favorecer a criação de novos cultivares e novas variedades mais tolerantes à seca. Como que a gente começa esse tipo de estudo para analisar, conhecer os determinismos moleculares implicados na tolerância à seca? Obviamente, a gente está muito ligado às análises de fisiologia, porque a gente não pode ficar a parte molecular e a parte de fisiologia separadas. Tem muitos trabalhos do grupo do Fábio da Mata sobre análise de estudos fisiológicos da tolerância à seca, e o Fábio vai apresentar à tarde uma palestra em relação a esse assunto. E para a gente, para os biologistas moleculares, a gente tem que fazer essa ligação entre a parte dos genes, a parte de bioquímica e a parte de fisiologia. Então, a gente usou, por exemplo, os trabalhos do Fábio para tentar de identificar alguns genes importantes nesse mecanismo de tolerância à seca. O trabalho do Fábio mostrou que algumas enzimas de detoxificação das células que são implicadas contra o estresse oxidativo, têm que saber que quando uma planta, como vocês estão estressados, tem enzimas que estão implicadas para tirar esse excesso de estresse. Então, as plantas também têm esse tipo de enzimas. Elas são listadas aqui, por exemplo, a superoxidismutase, a catalase, a ascorbato peroxidase. Isso são, por exemplo, os alvos que nós podemos tentar de analisar
para saber se esses genes estão mais expressados numa planta tolerante em comparação a uma planta sensível à seca. A gente sabe também que outro ponto focal é a condutância estomática. Todos os intercâmbios de gás nas plantas, eles ocorrem através do estômago. O estômago é um complexo de células na folha, permite o CO2 entrar, e se o CO2 entrar é muito bom para a planta, porque vai fazer que a fotossíntese funcione, mas também, do outro lado, se ele fica aberto, as plantas perdem água. E a maior parte das perdas de água ocorrem através do estômago. Claramente, se as plantas sabem fechar no bom momento os estômagos, elas estão mais resistentes que as plantas que deixam os estômagos abertos quando tem uma seca importante. Tudo isso é regulado com o ácido abscísico, que é uma hormona nas plantas, e nós podemos investigar a via de biossíntese, a rota de biossíntese do ácido abscísico para ver se tem diferenças entre plantas tolerantes e sensíveis. Podemos analisar também a fotossíntese, eu listei aqui alguns genes implicados na fotossíntese. Podemos analisar também o ajustamento osmótico, mesmo se os trabalhos do Fabio mostraram que, aparentemente, o ajustamento osmótico ele tem um papel limitado na tolerância seca, mas podemos tentar investigar essa parte também. E outros mecanismos envolvem outros genes, então o trabalho na frente é muito importante. Bom, a hipótese de trabalho que nós tomamos quando nós iniciamos esse trabalho é a seguinte: vamos tentar analisar a expressão de genes comparando o que está acontecendo nas folhas de plantas e vamos supor que as diferenças que estão implicadas entre as plantas tolerantes e sensíveis são ligadas à variação quantitativa de expressão de genes. A gente vai trabalhar com que tipo de material? Plantas ou clones tolerantes à seca e sensíveis à seca, de Coffea canephora. Vamos trabalhar com que tipo de tecidos? Nós poderíamos trabalhar com raiz, nós fizemos alguns trabalhos com raiz, mas a maior parte dos resultados que eu vou apresentar agora foram feitos com a expressão de genes em folhas. E a pergunta de pesquisa concerne a identificação de genes que apresenta justamente uma expressão diferencial entre as plantas, os clones tolerantes e sensíveis, quando essas plantas estão cultivadas em condições controladas, numa caixa de vegetação, submetidas ou não a um estresse hídrico. Quais são as metodologias que nós vamos usar para buscar esses genes candidatos? Quando eu chamo genes candidatos, esse CG aqui significa genes candidatos. São metodologias de biologia molecular, de proteomica, transcriptomica, não vou entrar muito em detalhe, vou apresentar alguns exemplos depois. Bom, tudo isso, fazendo essa parte de biologia molecular, sempre mantendo com o objetivo de estabelecer as ligações com a parte de fisiologia. Para as pessoas que não são especialistas, me desculpa, mas tenho que ressaltar um ponto importante da biologia molecular, que você tem um gene aqui na parte direita do gráfico, e quando o gene é altamente expressado, ele sintetiza uma quantidade grande de RNA, a gente chama RNA, que é usado depois para sintetizar uma quantidade grande de proteína. Ao contrário, quando um gene tem pouca expressão, a expressão dele é baixa, ele tem pouco RNA sintetizado, e, obviamente, consequentemente, a quantidade de proteína sintetizada é mais baixa. Então, isso é o dogma mesmo da biologia molecular. E para também ajudar vocês a entender o que vai ser apresentado depois, vou fazer uma apresentação muito simples, falando o seguinte: o que a gente está procurando? Fazendo essa comparação dos clones tolerantes e sensíveis. Nós estamos atrás, realmente muito simplificado, mas falar talvez um pouco mais para vocês. Nós estamos atrás, no caso de uma tolerância, de genes que são mais expressados no clone tolerante em comparação ao clone sensível. Ou estamos atrás também muito interessados para genes de sensibilidade, que nesse caso seriam mais expressados nos clones sensíveis à seca em comparação com os clones tolerantes. O material que vai ser usado, eu vou apresentar depois, na verdade foi o material que foi identificado aqui pelos colegas e amigos do INCAPER, são clones tolerantes e sensíveis de Conillon, tem vários clones tolerantes, o 1473, 120 e o clone 22, que é o clone sensível.
Esses materiais foram transferidos para as casas de vegetação da UFIV, no laboratório do Fábio da Mata. As plantas foram cultivadas em condições controladas, com ou sem irrigação. As análises de fisiologia foram feitas e nós recebemos materiais de folhas para analisar as diferenças, a expressão dos genes dentro dessas plantas. E nessa apresentação vou apresentar alguns trabalhos de diferenças de expressão de genes entre o clone 14 tolerante e o clone 22 e o clone sensível. Antes de falar dos genes, alguns dados em relação a características fisiológicas. O Fábio falará mais à tarde, você imaginar, em relação às outras análises de fisiologia. Uma característica que distingue muito o clone tolerante, nesse caso particular, o clone tolerante 14 com o 22, se você olha esse fator RDPWP, o que significa? É a velocidade, a taxa de perda de água ao longo do tempo quando as plantas, quando a irrigação está suspensa. Ou seja, o clone 22, na parte direita, ele perde muito mais rápido, quase 2 vezes mais rápido, a água comparando ao clone 14, que tem um valor de 0,67. Isso é uma característica desses dois clones. Outro fator que a gente pode olhar é a fotossíntese, é o fator A. O que a gente observa aqui, que quando as plantas estão estressadas, veja nas colunas drought aqui, o clone 14, ele tem, mesmo se está reduzida a fotossíntese dele com a queda do controle para o estresse, passou de 9,40 a 2,62, na verdade, a fotossíntese desse clone é maior que a fotossíntese do clone sensível, do outro lado, que fica a 0,95. Ou seja, está reduzida sim no clone tolerante, mas existe ainda. E outro parâmetro que eu vou passar em revista é a condutância estomática, e conhecido que, geralmente, os clones mais tolerantes à seca, eles têm uma condutância estomática menor. E a gente observa, por exemplo, no clone 14, que tem na condição de controle, tem uma condutância do fator 60 aqui, enquanto o clone sensível ele tem uma condutância de 105. Não vou entrar mais em detalhes, na verdade pode ser um pouco mais complicado do que isso, e Fábio poderia voltar a explicar um pouco melhor que eu em relação. Bom, enfim, como o Alain mencionou, nós podemos agora, com essas plantas, esses materiais, começar um estudo para buscar os genes que apresenta uma expressão diferencial entre os clones tolerantes e sensíveis. Baseando sobre que tipo de dados, como ela mostrou, o projeto Genoma Café, que foi desenvolvido aqui no Brasil, gerou muitas sequências de genes expressados, que nós usamos, na verdade, para tentar identificar esses genes candidatos. Lembrando aqui que o projeto Genoma foi feito usando 40 bibliotecas de cDNA, e a gente pode usar programas para tentar de fazer subtração, como o matemático ia fazer uma subtração. Nós podemos pegar os genes que se expressam numa biblioteca, por exemplo, a biblioteca do clone 14, nas condições de estresse, e fazer a subtração desses genes com os genes que se expressam numa biblioteca de folha de uma planta, por exemplo, de arábica, e ver quais são os genes que são de expressão maior na biblioteca de SH3, que corresponde ao clone 14 estressado. Foram selecionados assim, por esse teste simples, vários genes que apresentam o perfil de expressão que está teórico, que está mostrado no quadrado, no qual a expressão é muito maior na biblioteca da planta estressada que nas folhas das plantas não estressadas. Então, através dessa metodologia, nós identificamos cerca de 20 genes candidatos que vamos analisar, e dentro deles tem 6, eu acho aqui que eu selecionei para entrar um pouco mais em detalhes, se eu tenho tempo. A segunda metodologia que nós usamos é fazer macroarranjo. O que é macroarranjo? Mesmo se vocês não são biologistas moleculares, vou tentar explicar de uma maneira rápida. Você coloca numa folha de tamanho A4 todo o genoma da planta, e você vai hibridizar, ou seja, jogar uma sonda em cima desses genes correspondentes aos RNA mensageiros marcados radioativamente. Ou seja, se você se lembra,
que eu falei que mais um gene expresso, mais RNA tem, o sinal ele vai ser proporcional à expressão dos genes. Assim, todos os pontos que vocês podem ver aqui, eles caracterizam a força da expressão. Quando se expressa muito, tem os pontinhos pretos aqui, e quando não se expressa, não tem expressão nenhuma. E podemos, assim, comparando o clone 14, o tolerante irrigado, não irrigado, e o 22 irrigado, não irrigado, selecionar alguns genes, aqui tem 7 ou 8, eu acho, que apresentam uma expressão diferencial entre os clones tolerantes sensíveis. Veja, por exemplo, os dois primeiros, o TRAF e o PDH. Esse gene se expressa no clone tolerante quando ele está estressado, mas na frente, no clone 22, não irrigado, também estressado, esse gene não se expressa. Assim, nós podemos também, eu selecionei alguns genes, algumas proteínas, na verdade, que são codificadas com genes, que eu vou apresentar um pouco mais em detalhe. Terceira metodologia que nós usamos, estou saindo agora da área da transcriptômica, que é a análise de expressão de genes, para passar para a área da proteômica. Você analisa, extrai as proteínas das folhas. Agora, você separa essas proteínas num gel e você pode sequenciar essas proteínas por espectrometria de massa e saber a qual elas correspondem. Nós fizemos isso com vários genes, com várias proteínas. Eu só mostrei o resultado aqui de uma só. Então, o quadradinho é uma porção do gel de eletroforese bidimensional. Cada pontinho representa uma proteína. E na bolinha, aqui no círculo, você pode ver uma proteína que, na verdade, é uma anidrase carbônica. Eu vou mostrar para qual ela serve, essa proteína, que apresenta que se acumula de uma maneira diferente no clone tolerante e no clone sensível, estressado ou não estressado. Você veja aqui no quadradinho da parte direita, que essa carbônica anidrase é altamente expressada no clone 14 tolerante quando ele está irrigado e depois baixa para quando o clone está estressado. E a expressão ainda é mais baixa, o nível de proteína ainda é mais baixo para essa proteína no clone 22 sensível. Nós fizemos isso para várias proteínas, principalmente implicadas na fotossíntese, e eu vou mostrar alguns resultados também. Então, tudo isso, somando as três técnicas, metodologias que nós usamos, que eu acabei de apresentar, nós selecionamos mais de 40 genes candidatos, que a gente chama CG aqui, que apresentam uma expressão diferencial entre os clones e entre as condições. Vou começar agora a descrição rápida de alguns deles. Não vou passar em revista os 40, porque todo mundo está com fome. Então, vamos para o exemplo de alguns genes que codificam para proteínas que são implicadas na proteção das células. Eu tomei aqui o exemplo de genes codificando para proteínas que são ricas em glicina, o do heat shock protein e das deidrinas. Não vou entrar em detalhes do que faz essas proteínas, você tem que saber que elas são implicadas na proteção das células, elas vão reduzir os danos devidos ao estresse oxidativo que acontece quando as plantas estão estressadas. O que a gente veja sobre a expressão desses genes? Aqui são, nesses quadrados que vocês vão ver agora, e mais para frente, são quadrados que representam a expressão desses genes medida por uma técnica particular que a gente chama de PCR quantitativa. Você veja da parte esquerda a expressão relativa e na parte de baixo as isobaras que correspondem à expressão dos genes ao clone 14 irrigado, o clone 14 não irrigado, o 22 irrigado e o 22 não irrigado. E assim por diante para cada um dos genes. Aqui a gente observa para esses três genes o movimento da expressão com o estresse hídrico nos dois clones, independentemente que o clone seja tolerante ou sensível. Ou seja, é um primeiro tipo de resposta que mostra uma resposta comum das plantas ao estresse hídrico. Pelo menos confirma que a metodologia do estresse foi bem feita porque as plantas respondem, sintetizando muitas proteínas, expressando muitos genes que são implicados para combater justamente os danos do estresse hídrico. Mas olhando somente isso no primeiro passo, tem nenhuma diferença entre o clone 14 e o clone 22. Agora vamos para outros genes que codificam para outras proteínas que estão implicadas na detoxificação do estresse oxidativo. Eu chamei aqui a catalase e a ascorbate peroxidase. Quando a gente analisa ao nível bioquímico numa folha uma enzima, você analisa só uma enzima, a atividade catalase.
O problema, quando você entra no nível de detalhe dos genes, tem que saber que as plantas, como vocês, elas têm vários genes que codificam para uma mesma proteína. E já aumenta o nível de complexidade na hora de analisar a expressão dos genes. Exatamente o caso que a gente observou para a catalase, tem dois genes, um que se chama CAT1, outro que se chama CAT2, e para a ascorbate peroxidase, um que se chama APX1 e outro que se chama APX2. O que a gente observou para a expressão desses genes? Por exemplo, o gene CAT1 com o estresse hídrico, a expressão dele baixa com o estresse hídrico, enquanto, do outro lado, a expressão do gene CAT2, ela aumenta com o estresse hídrico. Para o gene codificando para a ascorbate peroxidase, exatamente o mesmo tipo de caso, mas o número do gene é invertido, mas não muda nada. E o gene APX2, que apresenta uma expressão mais baixa com o estresse hídrico, enquanto o gene APX1 apresenta um aumento com o estresse hídrico. Ou seja, a gente para esse tipo de trabalho, nós temos que entrar no nível de detalhe de cada uma dos genes, porque, na verdade, tem famílias de genes que codificam para uma enzima só. Isso complica, obviamente, mais o trabalho em relação à busca desses genes candidatos. Mas, enfim, o que a gente pode observar aqui? A gente se observou aqui, por exemplo, uma diferença de expressão, de nível de expressão, para a catalase 2, entre o clone 14 e 22. Perguntando, a gente pode fazer essa pergunta, porque cada vez que a gente avança, a gente descobre algumas coisas, mas dá para fazer uma nova pergunta. Será que esse tipo de diferença, mesmo se ele parece leve aqui, ele tem uma relação com um nível mais alto de catalase no clone 14 em relação ao clone 22? A pergunta pode ser feita, mas não tem a resposta. Vou mostrar agora os exemplos de dois genes que codificam para enzimas implicadas na síntese de açúcares. O primeiro gene, MPR1, codifica para mannose-6-fosfato redutase, que é uma enzima que codifica, que está implicada na síntese de manitol nas células. E o outro gene, a 2-fosfato redutase, APR1, a gente não sabe muito bem que é a função dessa enzima, o que é o produto dessa enzima. Mas, enfim, a gente supõe que as duas são aplicadas na síntese de açúcares e de derivados de açúcares que poderiam agir como osmoprotector para proteger as células dos danos da seca. O que a gente observa aqui? Aumento de expressão desses dois genes com o estresse hídrico e um nível muito grande de diferença entre o clone 14 e o clone 22. Aqui tem uma diferença notável, mas que notável é significativa, entre o nível de expressão da APR, do gene APR1, entre o clone 14 e 22. De novo, mesma pergunta, será que isso tem uma relação ou não com o fenotipo das plantas, tolerância ou sensibilidade à seca? Eu não sei responder, mas pelo menos a gente poderia investigar, por exemplo, o que está acontecendo em relação ao acúmulo de manitol e de outros açúcares alcoolizados, que têm um radical álcool, na verdade, nas folhas dessas plantas. Outros genes que foram analisados, genes que codificam para proteínas envolvidas na fotossíntese, na liberação de oxigênio. Você sabe que a fotossíntese consome CO2 e libera oxigênio. Tem proteínas que são envolvidas na liberação do oxigênio. No inglês, elas participam no Oxygen Evolving Complex, e o OEC. Esses três genes, nós observamos uma queda radical, e independentemente, de novo, com o clone analisado, com o estresse hídrico. Isso são, de novo, respostas comuns que são observadas para os clones, mas que não permitem de destacar um clone em comparação ao outro. Resumindo um pouco essa parte, mesmo se vocês não são fisiologistas, aqui uma apresentação do sistema fotossintético das plantas, nos quais cada bolinha, cada tracinho é uma proteína. E tem um monte de proteínas que estão implicadas na fotossíntese. Nós analisamos a expressão de vários genes, dentro deles nós mostramos que com a seca no café, comparando os clones sensíveis e tolerantes de coninho, tem uma queda da expressão do gene RBCS1, que codifica para a subunidade pequenina da Robisco, queda de expressão do PSBO, PSBP, PSBQ, todas essas proteínas estão indicadas aqui, queda de expressão das clorofila AB, que são as antenas tanto do fotossistema 1 que do fotossistema 2 da fotossíntese, e expressão também, e queda de expressão para a anhidrase carbônica. Então, de novo,
de novo, não, mas isso é uma confirmação que tem uma queda de expressão de genes codificando para as proteínas implicadas na fotossíntese, do mesmo jeito que a fotossíntese cai, ao mesmo tempo que as plantas estão estressadas. Não tem grandes diferenças entre os clones tolerantes e sensíveis, talvez com algumas exceções. Eu enfoquei aqui sobre o trabalho da anidrase carbônica. Você pode ver aqui que, na verdade, os níveis de anidrase carbônica são maiores no clone 14 que no clone 22. E na literatura tem uns exemplos que mostram que para manter uma atividade fotossintética, mesmo nas condições de seca, pode ser ligado a uma maior atividade da anidrase carbônica. Então, pergunta de novo, será que esse maior acúmulo de anidrase carbônica que a gente observou no clone 14 tolerante em comparação ao 22 está ligada mesmo ao fenotipo das plantas? Pergunta que fica aberta, porque a gente não tem a resposta, mas nós poderíamos, por exemplo, avaliar a quantidade ou a atividade de anidrase carbônicas nessas folhas para ver se tudo isso está ligado. Então, outro assunto que é importante, os estômatos. A anidrase carbônica é importante porque ela facilita a solubilização do CO2, que vai ser convertido em HCO3 para a fotossíntese, a rubisco funcionar. Mas tudo isso, esses gases, eles entram através do estômato. E quem quem faz que os estômatos se fecham ou se abrem para perder ou até reduzir as perdas de água, é um hormônio que se chama o ácido abscíssico, que eu coloquei aqui em cima, a aba, o ácido abscíssico. A via do ácido abscíssico deve ser difícil de ver esse gráfico agora, porque está todo mundo cansado. Mas me desculpa, é assim que funciona mesmo nas células. As rotas são complicadas, o ácido abscíssico está em cima e veja a quantidade de reações que são implicadas na transmissão do sinal entre a percepção do estresse, a síntese da aba, e depois as respostas que são desencadeadas, que se observam mesmo. Então, não vou, obviamente, falar de todo mundo aqui, mas eu vou só me focar sobre 3 componentes dessa via, que são as proteínas PIR, a proteína em vermelho, que é a proteína fosfatase 2C, e as proteínas SNRK2. Somente nisso você tem tentar de fazer passar uma mensagem como que funciona. Ok, o sistema de reconhecimento da aba, do ácido abscíssico, quando temos funciona com 3 componentes, 3 proteínas. Tem proteínas receptor da aba, que são aqui as proteínas de tipo PIO, que são em azul, na parte esquerda do esquema embaixo. Depois nós temos um segundo parceiro, que na verdade não é muito amigável, ele é o regulador negativo do funcionamento dessa via. São as proteínas fosfatases de tipo 2C. E nós temos finalmente um outro parceiro, que são as proteínas de tipo SNRK2. Como que funciona? Quando as plantas não estão estressadas, nós estamos no esquema de esquerdo. Não tem ácido abscíssico, não precisa de sinal para avisar que nós somos estressados, que as plantas estão estressadas, porque elas não são estressadas. Então não precisa ativar todos os genes de proteção. Então, não tem ácido abscíssico, os receptores estão sozinhos, a proteína PP2C é ativa, e como o nome dela indica, é uma fosfatase, ou seja, ela tira o fosfato do grupo das proteínas laranjas de baixo, que elas precisam do fosfato para ser ativas. Ou seja, quando não tem nada, as fosfatases são ativas e as proteínas de baixo são inativadas. No contrário, quando tem estresse, o ABA, o ácido abscíssico é sintetizado, ele se fixa no receptor, e quando ele se fixa no receptor, somente quando fixado no receptor, ele pode interagir com as proteínas de tipo PP2C. Interagindo com essas proteínas PP2C, ele vai inibir o inibidor. E se o inibidor está inibido, não tem mais atividade fosfatase dele para desfosforilar as proteínas de baixo, que são ativas e que vão favorecer a expressão de genes implicados na proteção das células. Eu espero que, mesmo rápido assim, você deu para entender como funciona o sistema. Bom, enfim, vamos se focalizar sobre esse gene PP2C, porque você veio aqui que ele tem um papel central e fundamental na regulação dessa via. Nós observamos com os genes de eletroforese bidimensional 2D que o nível de proteína
da PP2C é muito menor no clone 14 que no clone 22. Ou seja, no clone 14 tolerante, parece que tem menos inibidor da via de síntese ou de ativação do ácido abscíssico. E nós observamos também que a expressão desse gene, PP2C, baixa com o estresse hídrico nos dois clones, mas na verdade ela é bem menor também no clone 14. Então, tudo funciona como se o clone 14 ele tinha menos inibidor da via de transdução do sinal de estresse, e se ele tem, obviamente, menos inibidor, quando a aba vai aparecer para ativar os sinais, vai ser muito mais fácil para o clone 14 ativar essa via da aba. Será que tudo isso é justamente ligado ao fenotipo das plantas que é observada nas casas de vegetação? Pergunta de novo aberta. O último, eu acho que estou chegando quase no final, tentei de andar um pouco rápido. A gente acabou de ver que tem uma via de transdução de sinal quando as plantas percebem o estresse que é dependente do ácido abscíssico, mas tem também outras vias que estão schematizadas aqui nesse esquema, que são independentes da aba. Nós analisamos vários genes aqui implicados na transdução desse sinal. A maior parte deles são fatores de transcrição, que eles vão ativar depois muitos genes. Eu vou só apresentar aqui o resultado que a gente obteve com um dos genes DREB, que está aqui a setinha verde. Você veja aqui que essa expressão desse gene DREB, ela é muito induzida no clone 14. Isso é normal porque, na verdade, o clone 14, ele responde, ele é tolerante, mas quando você veja o nível de expressão desse gene do lado no clone 22, na verdade, não tem quase nenhuma expressão. Então, o que nós fizemos também? Tentar de entender por que tem essas variações de expressão. Como ela mencionou, nós entramos na fase agora de sequenciar alguns genes importantes, e nós sequenciamos o promotor, que é a sequência genômica responsável, controlando a expressão desses genes, e nós observamos aqui no quadrado vermelho de baixo, que efetivamente no promotor do gene 22, do gene DREB, do clone 22, tem uma inserção como uma mutação, vamos dizer, algumas bases a mais, que poderiam ser responsáveis do fato, ou até explicar a expressão mais baixa desse gene DREB, essencial para fazer que o sinal da transdução do sinal da seca seja feito nas células. De novo, será que isso está implicado mesmo no controle do gene de cima, no quadrado para explicar as setinhas verdes? A gente não sabe, mas nós estamos na fase agora de tentar, de explicar, de testar isso. Não vou entrar em detalhes. O quase último exemplo, que eu gosto, porque, na verdade, dentro dos genes que eu mostrei, tem vários genes de função conhecida, mas dentro da nossa busca, na hora de buscar genes candidatos, nós achamos muitos genes que não têm função conhecida. A gente chama eles de no-it em inglês, e como teve que chamar eles, nós chamamos eles de UNC, UNK, para o inglês unknown. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui, perfil de expressão de dois genes muito expressados, o gene UNC1 e o gene UNC10. Você pode ver que os perfis de expressão eles são muito drasticamente diferentes entre os clones tolerantes e sensíveis. Veja o nível de expressão para o UNC1 e UNC10. Para o UNC10, eu coloquei também no resultado do Northern Blot essa figurinha em cima do quadro de expressão, que também comprova também o resultado de baixo da expressão de IPCA quantitativa. Você pode ver que aqui nós temos uma expressão muito grande no clone 22, e além disso, para os dois clones, uma indução a seca. Como a gente não sabe muito bem para o que é a função desses clones, a questão de novo fica aberta para por que eles têm esse tipo de perfil de expressão. Nós não temos a resposta. Mas voltando a um dos primeiros slides que eu mostrei, eles poderiam, vamos dizer, também para simplificar aqui, eles têm o perfil de expressão como se fosse gene de sensibilidade. Ou seja, eles estão mais expressados no nosso modelo, no clone que é mais sensível à seca. Então, nós estamos tendo a pergunta de saber se eles poderiam ser, por exemplo, esses genes usados como marcador molecular da susceptibilidade, nesse caso, da sensibilidade à seca. Vamos ver. Bom,
chegamos quase no final da apresentação, mostrando, ressaltando que tudo que eu mostrei aqui são perfis de expressão que foram feitos com análise de folhas de plantas de café canephora que foram cultivadas numa casa de vegetação. A gente está na fase agora de testar a expressão desses genes, agora não mais com plantas na casa de vegetação, mas plantas no campo, e tanto de café canephora que de café arábica. A gente está fazendo isso numa parceria com os colegas da Embrapa Cerrados, o Gabriel Bartolo e o Fernando Guerra. O que eu mostrei também aqui, nós temos analisado a expressão de genes nas folhas, o que está escrito aqui de leaf transcriptomic, mas nós fizemos também análise de expressão de genes nos meristems das plantas, e os meristems são importantes, porque são os órgãos que vão perceber o estresse. Então isso, você veja na bolina, um meristem que foi separado, e nós estamos na fase de gerar também dados de expressão de genes em relação à tolerância à seca dentro dos meristems. Nós estamos na fase de começar uma análise de expressão de genes nas raízes. Obviamente, o sistema radicular é sempre difícil a analisar para os moleculares, o biólogo molecular, que tem que cavar e buscar as raízes, mas nós temos as raízes das plantas do 14 e do 22, por exemplo, irrigadas e não irrigadas, e nós estamos na fase de iniciar uma análise transcriptômica dos genes expressados nesses dois clones. O Alain falou também que acabou mesmo o sequenciamento do genoma completo de Coffea canephora, que está escrito aqui WGS, Whole Genome Sequencing, mas nós estamos também, junto com o Alain, iniciando o sequenciamento do DNA genômico completo dos clones 14 e 22. Ressaltando alguns pontos importantes. Todas essas análises de biologia molecular elas são interessantes, sim, mas somente se elas estão ligadas a outras análises, e particularmente mão a mão com as análises de fisiologia e com a análise também de biologia, de bioquímica, desculpa, de proteínas e de metabolomica. Lembrando que tem vários passos dos genes até o fenotipo, e que cada um dos passos tem perguntas que se abrem. Nós estamos envolvidos quase através do projeto em vários desses passos, na parte genômica, na parte transcriptômica, um pouco menos na parte de proteomica, quase nada na parte de metaboloma, mas teria que estudar todos esses aspectos dos omics, vamos dizer, para realmente tentar de botar o dedo sobre os genes, que são um gene, ou os genes, provavelmente são vários genes responsáveis das diferenças observadas entre as plantas. Então, os passos estão longos. Também uma mensagem que eu gostaria de repassar para a plateia, as pessoas, se tem centenas de pessoas que fazem isso no mundo, de pesquisador, no milho e no arroz, e em tantas plantas que são importantes agronomicamente, imagine que nós somos, eu acho, menos de 10 pessoas, 10 pesquisadores no mundo fazendo isso para o café. Então, estamos trabalhando, mas na verdade, obviamente, isso vai talvez durar um pouco mais para chegar a conclusões. Ok, necessidade depois de fazer as ligações entre os resultados mencionados em cima, análise de fisiologia, análise molecular, com a diversidade genética, analisando populações, analisando cruzamentos no campo. Necessidade de relacionar também tudo isso com o sequenciamento completo do genoma, e tudo isso, obviamente, para entender melhor o que faz o determinismo, quais são os genes implicados no determinismo genético dessa tolerância seca. O objetivo nosso, a gente nunca perde o objetivo de vista, é ajudar para criar novas variedades mais tolerantes, variedades ou cultivares mais tolerantes à seca, que obviamente é o objetivo de cada um dos cafeicultores que estão confrontados ao problema de seca. Eu acabei essa palestra mostrando aqui que eu não fiz tudo isso sozinho, que tem várias pessoas que estão implicadas, de várias instituições, eu não vou citar todas elas. Isso também, os resultados que eu mostrei foram apresentados recentemente em 2 artigos que foram publicados no ano passado, o Oceano. Este projeto recebeu os financiamentos de vários institutos de suporte, o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento, obviamente, FINEP, o INCT,
o CIRAD, a Embaixada da França no Brasil, a Fundação Araucaria. Bom, eu acho que é a última palestra do dia, da parte de manhã, e o último slide. Eu queria agradecer para a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Pierre Marrancini também participando conosco. E de imediato vamos à fase dos debates. Eveline, por favor, para conduzir os trabalhos.